Olá pessoas, beleza? Sou Alexandre Dachan com vocês aqui mais uma vez no nosso cantinho da meditação, trocando uma ideia tranquila. E eu gostaria de falar com vocês hoje bem rapidinho, não vou ocupar muito tempo, tá? Sobre um assunto que em minhas redes sociais hoje eu fui dar uma olhada rapidinho e tinha lá um cartaz do armamento da população novamente. É um projeto de lei aí que está em pauta justamente sobre voltar para que o cidadão tenha novamente o direito ao seu porte de arma. O que é que eu penso sobre isso? É o que me perguntaram. O que é que eu penso sobre isso? Olha bem, eu não sou contra sobre o cidadão se defender. Eu não sou contra o cidadão ter sua própria arma para que tenha sua autodefesa. Acredito até sim que, mediante algumas falhas da lei, o cidadão deveria já estar há muito tempo se autoprotegendo. Mas ponto. Lembrando, eu sei que é o próprio Bolsonaro que tem essa ideia de fazer com que o cidadão de bem tenha essa autonomia, de ter suas condições novamente, de se defender, porque realmente os miliantes, os criminosos estão abusando da sorte. Mas espera aí. Eu quero que vocês venham comigo e vamos pensar umas coisas aqui. Vamos raciocinar. Hoje mesmo, no mesmo dia que eu vi esse cartaz, eu também vi um vídeo de um policial, consequentemente poderia ser um policial, que estava testando sua arma, que eu não vou falar qual é a marca, que ele estava testando a arma e a arma falhando. E ele muito injuriado da vida, dizendo que sua vida poderia se acabar, ele poderia morrer, de estar utilizando aquela arma falhando. Isto é uma coisa muito frequente, isso já acontece há muito tempo e nós sabemos disso, que tem muitas armas sim que emite alguns erros, que oferece algumas desvantagens mediante um combate real com um criminoso. Um criminoso hoje, humilhante, que hoje no Brasil possui os maiores armamentos que você possa imaginar. Armamentos de guerras que são usados em guerras. É assim que o humilhante hoje ele é armado contra uma polícia que muitas das vezes não tem tempo nem condições bélicas de poder enfrentar o crime. E, no entanto, o deboche continua contra as pessoas que tentam impor a lei e a ordem, certo? No país e não consegue por causa justamente dessa diferença, ok? Novos fora. Vamos ao assunto principal. O cidadão de bem, que hoje é de bem, pensa muito em se armar, mas por causa do quê? Talvez por causa do descontentamento da própria lei. A lei tem demonstrado muitas falhas, por exemplo, desde o mais baixo escalão ao alto escalão do STF, nós vemos que a lei não está sendo realmente realizada, a lei realmente não está sendo cumprida como deveria ser. Então isso causa um descontentamento no cidadão, que a primeira coisa que ele pensa, o seu primeiro ato é: eu preciso me defender. Mas eu penso, e se as armas que forem liberadas para esses cidadãos que mais à frente, futuramente, vão querer comprar suas próprias armas, que armas essas serão distribuídas ou liberadas para venda para esses cidadãos? Que tipo de arma você acha que vão liberar para eles? Ou que tipo de preparo o cidadão acha que vai ter mediante a criminalidade? Vejamos, o próprio policial ou os próprios agentes da lei que tem um determinado preparo, ou pelo menos deveria ter um determinado preparo, e um psicológico preparado para enfrentar o crime, muitas das vezes saem abalados. Eu canso de ver muitos amigos e colegas e alunos reclamando de problemas psicológicos, muitas das vezes por ter matado um criminoso, mesmo a outra pessoa ter sido um criminoso, muitas das vezes ele fica abalado aquilo em sua mente. E outro, em contrapartida, muitos outros que entraram muito bons, muito educados, umas pessoas que antes de entrar para a vida
policial, para a vida de fazer a justiça, muitas das vezes essas pessoas eram umas pessoas ótimas. Só que de tanto conviver com a injustiça e com o confronto constante com o criminoso, ele se torna uma outra pessoa, onde somente matar se torna o alívio da sua mente, porque só assim ele vai poder dormir em paz. Aquele que achar que é mentira, por favor, comente aí embaixo se você não tem uma experiência que você conheceu, uma pessoa que era muito boa, mas o cara de repente se tornou um policial, que não estou falando em todo policial, estou falando que algumas pessoas isso acaba acontecendo mesmo, que de tanto ele está enfrentando ali o dia a dia e tenso por causa de todas as coisas que advêm a criminalidade, ele acaba mudando sim a sua psique humana. Por causa do quê? Por causa do senso primitivo que todos nós temos. Viver é o nosso senso primitivo universal. Nós queremos viver e para viver, muitas das vezes você pensa que você tem que matar, que é o que está acontecendo hoje em dia. E eu penso que o cidadão, por sua vez, que estava em paz, começando a se armar novamente, sem um preparo e uma doutrinação real e uma confiabilidade de que a lei ela foi feita para isso, prender ou matar o criminoso. Na verdade, não vamos nem falar em matar, mas foi feito para prender o criminoso. Mas quando isso às vezes não é possível, que o fogo ele é convertido contra fogo e ele é de igual valor respondido contra o criminoso muitas das vezes ele tem que ir a óbito. Beleza. Agora você imagine o próprio cidadão que com mau preparo, com falta de conhecimento sobre os armamentos que possui, ele começa a querer fazer justiça com as próprias mãos, porque não confia mais na justiça do seu país. E o que é que acontece isso? Ponto. É nesse ponto que eu quero chegar. Para uma liberação geral, para um caos, e nada mais, nada menos do que a civilização revoltada, isso está aí formalizada e acometida a um caos urbano. E provavelmente vocês vão ouvir falar muito sobre isso, que armamento, liberação de armamento para uma população que não tem uma educação não é a solução para o nosso país. Simplesmente pelo fato porque você não consegue acreditar na justiça. Você não consegue acreditar que a justiça vai fazer seu papel no ato condenatório do criminoso. Agora você imagina, quem é que você acha que, mediante a um ato condenatório, mediante a um crime que ocorreu porque um cidadão de bem quis resguardar sua vida e matou um criminoso, quem você acha que vai preso? Eu poderia dizer apenas negros e pobres, mas não quero generalizar a coisa para não parecer que eu estou autodefendendo a raça ou o pobre. Mas sim, aquele que tem dinheiro, aquele que detém os poderes e a lei a seu favor, porque pelo que estamos vendo no nosso país, pelo que estamos admirando pelo que está acontecendo em toda a nossa história, é o quê? É que aquele que tem dinheiro, ele demora muito mais a ser julgado, porque ele recorre, muda até de ministro da Justiça, se for possível, simplesmente para se safar. Aí eu penso com vocês, o pobre não tem como fazer isso. O pobre, aquele que não tem a lei a seu favor, que na verdade é o dinheiro em suas mãos, ele não tem como ter esse tipo de privilégio, que é o que a gente vê dentro das cadeias, dentro dos presídios superlotados, com pessoas muitas das vezes que não precisaria nem estar ali. Muitas pessoas, eles poderiam ter sido já reagrupados dentro de uma sociedade novamente se eles tivessem tido algum tipo de projeto que realmente pudesse trazer essas pessoas à tona. Mas eu só vejo gente falando em direitos humanos, direitos daquilo, isso, aquilo, outro, e nunca vi um projeto de lei que faça com que essas pessoas que tenham algum tipo de crime, que não precisa estar misturado com aqueles de alto escalão, com aqueles criminosos de verdade, eles não precisavam estar ali naquela concomitância entre eles ali. O que é que acontece? Eles saem mais criminosos do que quando entraram. Então, a solução que o governo pode achar é justamente essa, em armar a população. Sinto muito, olha, eu sou totalmente a favor,
até o presente momento, eu tenho o Bolsonaro como uma ótima opção para o Brasil. Até o presente momento, Bolsonaro é uma ótima opção pelo nosso quadro político que estamos hoje. Porém, tem certas ideias que não adianta armar a população. A população tem que voltar a ter fé e acreditar na justiça. Enquanto a população não entender que não existe justiça, ou digamos, enquanto a população não entender que existe a justiça de verdade e que ela está sendo feita e que vai ser cumprida como deveria, e aquele que é criminoso, que fez seu ato ali de criminalidade, ele vai ser condenado, eu aposto com você e com qualquer um, nenhum cidadão vai precisar andar armado. Nenhum cidadão vai querer pegar a sua arma e, quem sabe, provocar a justiça com suas próprias mãos. Simplesmente porque os operacionais das leis, eles são pagos para isso, para proteger o cidadão. Não o cidadão ser obrigado a se armar para fazer o serviço da lei. Ok? Forte abraço. Era somente esse detalhe que eu queria comentar com vocês. Apenas uma conversa simples para que a gente pare um pouco e medite. Não é contra o projeto, e sim sobre como esse projeto pode ser articulado e utilizado para a maldade de coisas futuras. Se hoje os criminosos têm acesso a armamento de guerra, com uma liberação geral, prepare os tanques nas ruas. Que não está sendo muito diferente dos dias de hoje. Imagina com a liberação geral. Forte abraço e nos veremos no próximo vídeo. Fui!